Fala fera, continuando aos exemplos da força centrípeta, esse é o exemplo da curva horizontal. Então imaginemos esse carro que eu coloquei aí, um carro de Fórmula 1, fazendo uma curva, tá? Uma curva numa pista perfeitamente horizontal. Vamos imaginar que essa curva é um círculo, tá? É uma curva circular. Bem, pessoal, vou escurecer o carro e deixar mais claro o fundo para que a gente perceba as forças que agem sobre esse objeto. Ele tem uma força peso que puxa ele para baixo. Ele tem uma força de normal que empurra ele para cima. Eu vou desconsiderar também, pessoal, só nesse exemplo, para ficar um pouco mais simples de você entender a força centrípeta especificamente, as forças aerodinâmicas, tá? Mas elas existem. É por isso que existem os aerofólios, dianteiro e traseiro, que vão exercer uma força a partir do ar, né? Uma força aerodinâmica a partir do ar, que vão empurrar esse carro mais para baixo ainda, ok? Que vão ajudar essa força peso para ele ficar mais preso no chão, facilitando essa força aqui, ó, a força de atrito. Se o carro escorrega para a esquerda, pela inércia dele até, é a força de atrito que mantém ele mais preso ao chão, fazendo com que ele consiga completar essa curva. Então, pessoal, horizontalmente, a força resultante é a força de atrito, a força resultante é massa vezes aceleração. Se eu considerar essa curva um círculo, essa aceleração é centrípeta. Desenvolvendo essa equação, pessoal, substituindo aqui a equação da força de atrito, a aceleração por v ao quadrado sobre o raio, eu consigo chegar a essa fórmula. É uma fórmula desconsiderando a resistência do ar, considerando apenas a força de atrito, que mede a velocidade máxima, para que ele consiga completar a curva, que é a raiz de μ vezes a gravidade vezes o raio. Particularmente eu japa, que tenho dificuldade de memorizar coisas em geral, quanto menos fórmula eu tiver na cabeça, melhor. Então eu não uso essa fórmula pronta. Se você tem facilidade de memorização, massa, memorize. Em qualquer curva horizontal, a velocidade máxima que o carro pode fazer sem derrapar é a raiz de μ, que é o coeficiente de atrito, vezes g, que é a aceleração da gravidade, vezes o raio. Mas se você, assim como eu, tem uma certa dificuldade para decorar a fórmula, é só você usar a segunda lei de Newton. Essa você tem que lembrar. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos dar uma testada? O carro, esse carro aqui do lado, faz uma curva horizontal, como nós estamos estudando, e como você pode ver aqui no movimento, com um raio de 75 metros e uma velocidade de 54 km por hora, que eu vou transformar em metros por segundo. A dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze o efeito do ar e determine o coeficiente de atrito mínimo que deve haver entre o pavimento e a estrada, e o pavimento da estrada e os pneus, a fim de impedir a derrapagem do carro. Bom, como vocês podem ver, a força centrípeta é a força de atrito. Esse carro ele tem uma força peso que puxa ele para baixo, a reação da pista é a normal, que empurra ele para cima, e uma força de atrito entre o carro e o pneu que mantém ele puxa ele para o centro da curva, mantendo ele na estrada. Sabe-se que a força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é o atrito, que é μ vezes a normal, e a aceleração é a centrípeta, que é v ao quadrado sobre o raio. Vamos calcular essa normal. O carro não tem movimento vertical, então o módulo da normal e do peso é igual. Se a normal tem módulo igual ao peso e o peso tem módulo igual a massa vezes gravidade, no lugar da força normal, eu vou escrever mg. Então vai ficar μ, que é o coeficiente, vezes a normal, que é mg, igual a massa aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre o r. Posso dividir a massa da esquerda com a massa da direita, vai dar 1 quando você divide duas grandezas iguais, é o famoso corta-corta, né? O coeficiente de atrito é o que eu quero, a aceleração da gravidade é 10. A velocidade de 54 km por hora dividido por 3,6 é 15, vai ficar ao quadrado, dividido pelo raio, que é 75. 15 ao quadrado dividido por 75 é 3. E o 10, que multiplica na esquerda, na direita ele divide. Então o coeficiente de atrito é 0,3. Lembrando que o coeficiente de atrito não tem unidade.
tá bom? Então tá aqui uma aplicaçãozinha de força centrípeta numa curva horizontal, certo? E circular. Pois bem, foi mais uma aula. Assista as outras aulas dessa sequência nesse link que a gente indica aqui em cima, onde tem todas as aulas da dinâmica newtoniana. Então, se curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.